Senhoras, senhores, nono ano, bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Então, a aula que nós também damos continuidade ao tema de ginástica, né, que já começamos nas aulas anteriores, mas vocês já sabem, aquela dinâmica, aquela velha maneira de nós começarmos a nossa aula, né? Então, sempre eu convido vocês aqui, vamos fazer um movimento, vamos fazer um alongamento para melhor começar a nossa aula, né? Então, eu já peço, vocês já têm aí, afasta os móveis, afasta um pouco a cadeira, qualquer coisa onde vocês estejam, levanta, fica em pé, se possível, e já começa relaxando, né? Já começa soltando a nossa musculatura. Então, é necessário fazer um aquecimentozinho antes, trabalhar um pouco, dar um estímulo à nossa musculatura, para daí fazermos um alongamento, né? Então há bastante divergências nesse quesito, que é tipo aquecer e alongar. Então já falamos nas aulas anteriores, então vamos dar um estímulo para a nossa musculatura e após isso fazemos o nosso alongamento. Então já vamos começar lá, já vamos fazer o quê? Vamos jogar ombros acima e ombros abaixo. Então já joga para cima e desce. Concentra na respiração, tema da aula passada, né? Então respiração também necessária. Já coloca nossas mãos lá no ombro e já joga à frente. Olha aí, para trás. Aí, soltou. Vamos girar o tronco para um lado. Gira o tronco para o outro lado. Cruza os dedos, deixa lá embaixo, pernas juntas e vai subindo a mão bem devagarinho. Concentra na respiração. Aí, chegou lá em cima, ponta do pé, solta os braços, relaxa, aí dá aquela espreguiçada boa, como se estivéssemos acordando, né? Se estamos acordando também, já dá uma melhorada bastante, né? Então, já deu para relaxar melhor, começar a nossa aula, né? Então, esses movimentos é sempre necessário, sempre bacana, ideal estar fazendo alguns alongamentos, mexendo a nossa musculatura, trabalha ali membros inferiores, membros superiores, então, para estar melhor, tá deixando o nosso corpo melhor para assistirmos a aula, né? Então já fica a dica para vocês. Também já aproveito e digo para vocês, traz a água junto de vocês, né? Então, mesmo estando em casa, hidratação sempre necessário. Então, no tema da aula de hoje, através dessas imagens já fica fácil de nós verificarmos o que nós vamos estar trabalhando, né? Então aqui temos imagem de duas pessoas em meio à natureza ali, então elas estão tranquilamente ali na natureza, paradas ali tranquila, relaxando. Então, que é o tema da aula hoje, que é relaxamento. Então, elas estão ali, solta seus pensamentos, livra os pensamentos do dia a dia, foca no momento, no ambiente que estamos, que é os que estão fazendo aqui. Então, trabalha bastante a respiração junto com esse contexto aqui. Então, estão ali em meio à natureza, apenas descansando, relaxando. Então, o que é o relaxamento? Nós já demos uma ideia no início dos temas da ginástica lá para vocês. Então, hoje nós vamos estar trabalhando especificamente o relaxamento. Então, aprofundando mais o conceito de relaxamento. Então, o que é relaxamento? É uma ação corporal cujo objetivo é romper as tensões físicas, mentais e emocionais. As atividades do cotidiano, como ficar muitas horas sentados na escola, né? Ou como nós não estamos na escola, então a gente acaba ficando muito tempo sentado em casa mesmo, sentado, deitados, em pé às vezes também, então acaba tensionando bastante a musculatura. Então é através da prática do relaxamento que a gente acaba eliminando as tensões dos músculos, então a gente acaba sobrecarregando bastante tanto as nossas costas, a nossa cervical, nossa lombar, então acaba sobrecarregando bastante, né, dependendo da maneira que a gente fica. Então a nossa postura também é sempre aconselhável que tá com a postura correta,
ficando retinho, tudo certinho para não acarretar problemas. Então, através do relaxamento, a gente acaba rompendo essas tensões que acarreta na nossa musculatura, né, no dia a dia. Então, o relaxamento é indicado para que a musculatura seja solta, seja trabalhada de forma correta. Então, dando continuidade, então, o que significa relaxar? Então, significa reduzir drasticamente a atividade muscular e mental. Elas devem ser realizadas em locais tranquilos e seus adeptos devem se vestir com roupas confortáveis, prestar atenção na respiração e procurar o relaxamento das tensões das diversas partes do corpo. Então, sempre está o quê? Aliando respiração com a musculatura. Então, vamos o quê? Como foi colocado aqui, vamos reduzir tanto a atividade muscular quanto a atividade mental no relaxamento. Então, relaxa, solta a nossa musculatura. Nossos pensamentos também devem ser disseminados, devem ser deixados de lado durante o momento do relaxamento. Então, esses pensamentos devem ser colocados à parte para fazermos o relaxamento adequado e assim voltarmos às nossas atividades melhores, né? Bora para a nossa primeira atividade, então, primeira atividade da aula de hoje que é o seguinte, sobre relaxamento, né? Então, fala o quê? A prática do relaxamento tem como principal objetivo. Então, são colocados alguns objetivos ali. Vocês vão marcar o quê? Aquele que diz respeito ao principal objetivo do relaxamento. Vocês vão ter um tempinho para realizar essa atividade e após a realização, interage, responde na aula Paraná, lá no aplicativo, responde no Classroom, converse com o seu professor, faz as anotações, que daqui a pouco nós voltamos com a correção.
Voltando então, pessoal, com a correção da atividade que tinha deixado aqui para vocês, que era o quê? A prática do relaxamento tem como principal objetivo. Resposta correta, letra C. Olá. Por que a letra C? Porque o objetivo principal do relaxamento é o quê? Romper as tensões físicas, mentais e emocionais. Então, há uma quebra nessas tensões. Então, tudo isso aí alcança-se, chega através da prática do relaxamento. Então, o principal objetivo do relaxamento. Mais uma atividade, então. Mais um exercício que vocês vão estar anotando no caderno, respondendo no aplicativo. O que significa relaxar? Então, o significado de relaxar. Tem algumas opções aqui, são 4 opções, vocês vão escolher aquela que diz respeito ao relaxamento. Então, o que significa relaxar? Vão ter um tempinho para realizar essa atividade, já já voltamos também.
Voltando então, pessoal, com a correção da atividade que eu tinha deixado aqui para vocês, que era o quê? O que significa relaxar? Acertou aqueles que responderam a letra D. Olha lá o que fala a letra D. Então, relaxar significa o quê? Reduzir drasticamente a atividade muscular e mental. Então, isso daí a gente alcança através da prática do relaxamento. Então, relaxar significa o quê? Reduzir a atividade mental e muscular. Então, aqui nós vamos continuar tratando sobre o relaxamento. Nós temos também algumas definições do que vem a ser relaxamento, estudos que falam sobre o relaxamento, benefícios do relaxamento. Então, aqui fala o seguinte: de acordo com o Ministério da Saúde, Consumo e Bem-Estar Social da Espanha, o relaxamento é uma técnica para a redução da ativação fisiológica que se mostrou eficaz para o tratamento dos transtornos de ansiedade e outras desordens emocionais. Então, aqui são estudos que foram feitos, vários estudos, e o Ministério da Saúde espanhol acabou chegando a esta conclusão. Então, são vários benefícios que podem estar sendo atingidos através da prática do relaxamento. Então, aqui também nessa imagem estamos vendo aqui pessoas de maneira deitada, estão executando relaxamento. Então, como que funciona o relaxamento? Como eu já coloquei para vocês, então consiste em aprender a reduzir a tensão muscular, realizando exercícios de baixa tensão, pouco intensos e breves, e de relaxamento mais longo. Então, são para atingir o relaxamento, para começarmos ao relaxamento, nós precisamos fazer o quê? Dar estímulos à nossa musculatura. Então, são estímulos de baixa tensão, e pouco intenso e breve, então são curtinhos, e relaxamento em seguida. Então, nós vamos estimular a nossa musculatura e vamos relaxar. Então, você pensa no músculo, ativa aquele músculo, faz um exercício curto, um exercício longo, exercício curto, leve também e de baixa tensão, estimula esse músculo e após isso você relaxa. Então, temos que nos concentrar nas sensações produzidas por esses dois passos para adquirir as habilidades necessárias que nos permitirão identificar a tensão e eliminá-la. Então, nós vamos o quê? Dar um estímulo à musculatura, sempre curto, bem rapidinho, de baixa intensidade, após relaxamos esse músculo. Então, nós pensamos no músculo, trabalhamos, damos estímulo a esse músculo e após isso relaxamos. Então, para começar o início do relaxamento, a gente acaba fazendo desta maneira. Então, aqui temos as fases do relaxamento. Então, o relaxamento é dividido em algumas fases. Então, a primeira fase, eu já coloquei para vocês algumas coisas que nós vamos estar revendo aqui. Então, a primeira fase do relaxamento, o que nós precisamos fazer? Então, a primeira fase do relaxamento é o quê? Contrair e relaxar os músculos da cabeça aos pés. Então, nós vamos pensar em todos os músculos do nosso corpo. Nós vamos começar pela cabeça, vamos descendo, membros superiores, tronco, região abdominal, a cintura pélvica, então todos os músculos da pelve, aqueles músculos que nós vimos na aula passada, a musculatura do core também deve ser pensada, membros inferiores, então pega ali tanto a musculatura da coxa, musculatura da parte mais inferior do corpo humano também, então deve ser trabalhada ali. Então todos esses músculos, a gente precisa pensar nesses músculos, estimula, dá um certo estímulo, relaxa, estimula, relaxa. Então é isso que nós precisamos fazer. Então começa por todo o conjunto muscular, da cabeça aos pés. Então estímulos curtos, rápidos, curto, rápido, leve também. Então trabalhamos esses músculos, após isso relaxamos. A segunda fase, o que é? Então ela vai consistir o quê? Em repassar mentalmente cada uma das partes do corpo para sentir como relaxar. Então, primeiro a gente dá o estímulo, faz exercício de tensão, relaxamento em todos os músculos. Na segunda fase, o segundo passo que nós vamos fazer, vamos repassar esses músculos. Agora não damos estímulo, somente pensamos neles. Então, nós vamos pensar como que o pouco que eles já melhoraram. Então, já foi feito alguns exercícios, já foi dado estímulo, já foi relaxado. Então, nesse segundo passo, nós vamos repassar toda essa musculatura, vamos pensar novamente neles. E a terceira fase, que é considerada uma das fases mais difíceis, que é a mais complexa, mais complicada de ser alcançada, que é o quê? Tratar de fazer aflorar pensamentos relaxantes. Então, a última fase ali é o quê? É
pensar, pensar em dar estímulos que relaxem. Então é o mais difícil de se alcançar. Então os dois primeiros são fáceis de se chegar, mas o último é considerado o mais complicado, que é o quê? Que é aflorar pensamentos relaxantes. Você tem que pensar em algo que traga relaxamento a você. Então também é considerado o mais difícil, né? Os dois primeiros é fácil, porque acaba envolvendo estímulo-resposta do nosso corpo. Então estimula o músculo, relaxa, estimula, relaxa. Depois pensa em todos os músculos novamente. Aí o terceiro é o quê? É você deixar de lado todas as suas preocupações do dia a dia, esquecer essas preocupações e focar somente naquele momento ali, em situações que tragam relaxamento, que tragam bem-estar a você. Então é um dos passos mais difíceis de ser alcançado dentro do relaxamento. Bora para mais uma atividade então? Mais uma atividade para assimilação do conteúdo da aula, que é a seguinte, questão objetiva também. Então, para iniciarmos um relaxamento efetivo, devemos nos ater às sensações produzidas por 2 passos. Quais passos são esses? Então, tem alguns passos que são listados ali. Vocês vão marcar aqueles passos que devemos nos ater bastante para a realização do relaxamento. Vocês vão ter um tempinho para fazer essa questão, daqui a pouco nós voltamos com a correção.
Voltando então, galera, com a correção da atividade que eu tinha deixado aqui para vocês, que era o quê? Para iniciarmos um relaxamento efetivo, devemos nos ater às sensações produzidas por 2 passos. Quais passos são esses? Resposta correta, letra B. Por que a letra B? Então a letra B trata o quê? Que diz o quê? Que precisamos realizar exercícios de baixa tensão e intensidade, seguido de relaxamento mais longo. Então foi o que foi colocado naqueles passos, né? Então vamos realizar exercícios de baixa intensidade leve, curtos, depois relaxamos aquela musculatura. Então pensamos, qualquer músculo, trabalhamos aquele músculo, estimulamos, fosse músculo da boca, músculo da face, qualquer um dos músculos, dedos, bíceps, tríceps. Então sempre pensamos nesses músculos, damos estímulos curtos, relaxamos. Estímulo curto, relaxamos. Então, para iniciarmos um relaxamento efetivo, agimos desta maneira. Então, resposta correta, letra B. Bora para mais uma atividade então. Primeira, aquela anterior objetiva, essa descritiva. Então, anote em seu caderno, responde lá o que é. Em que consiste cada uma das fases do relaxamento? Então, pega as fases do relaxamento e nós vamos colocar o quê? Em que vai consistir cada uma delas. Vamos descrever cada uma delas. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltando então, senhoras e senhores, aqui o que fala o quê? Pergunta que tinha deixado para vocês. Em que consiste cada uma das fases do relaxamento? Aqueles que já fizeram as anotações em seu caderno, confira lá se vocês acertaram. Então lá, temos 3 fases, então são 3 fases do relaxamento, então cada uma delas vai consistir em alguma situação. Primeira fase consiste o quê? Contrair e relaxar os músculos da cabeça aos pés. Lembra lá? Começo na cabeça, vou até os pés, dando estímulos, relaxando, tensionando aquela musculatura em curta duração. A segunda fase o que é? Repassar mentalmente cada uma dessas partes, então todas as partes que nós estimulamos e relaxamos na fase anterior, nós vamos repassar mentalmente apenas pensando nesses músculos. E na terceira o que é? É a mais complexa, no caso, a mais complicada, né? Então que é o quê? Fazer aflorar pensamentos relaxantes. Então é esquecer as nossas preocupações diárias, nossas preocupações cotidianas e focar no momento. Pensar, levar a pensamentos que nos proporcionem relaxamento. Então pensamentos agradáveis, pensamentos tranquilos que vai fazer a nossa musculatura relaxar e ficar mais leve. Então essas daqui são as fases do relaxamento. 3 fases como vocês viram aqui. Então também trago para vocês aqui os benefícios do relaxamento. Então todas as atividades realizadas nós trazemos também os benefícios que a prática dessas atividades acaba trazendo para a pessoa. Então através do relaxamento o que nós conseguimos alcançar? Vamos aliviar as tensões musculares, diminuir a nossa pressão arterial, diminuição da insônia, vamos melhorar nosso sistema imunológico, retardamos o nosso envelhecimento, diminui a ansiedade, aumento do autocontrole, auxilia na percepção dos músculos tensos e melhora o estado energético do organismo. Então são vários benefícios que foram listados aqui, fica fácil, né, colocando cada um deles, fica fácil a gente imaginar cada um deles, né? Então todos eles são atribuídos através da prática do relaxamento. Então são todos esses benefícios que o relaxamento traz ao seu praticante. Então eu deixo aqui para vocês também uma atividade para estar realizando em casa. Então vamos estar realizando um relaxamento em casa. Então como a gente precisa ficar em casa, precisamos estar em casa não podemos estar circulando, né? Então circular a menor quantia possível. Então em casa podemos estar realizando esses vários exercícios. Já deixei para vocês nas aulas anteriores exercício de alongamento, exercício de relaxamento. Então fica para a aula de hoje exercício de relaxamento. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos deitar em uma superfície plana, permanecer com os olhos fechados por alguns minutos. Vamos iniciar respiração profunda, inspirando e expirando até se sentir inicialmente relaxado. Então, trabalhar bastante a respiração, que nós já vimos na aula anterior, já trabalhamos a expiração, então sabemos o quê? Inspira pelo nariz, expira pela boca. Então vamos estar deitado, pode ser no jardim, pode ser na varanda, pode ser até mesmo na sala, no seu quarto. Então aonde você tiver um espaço disponível, de preferência sem muito barulho, um espaço tranquilo, vamos estar realizando esta atividade. Então vamos trabalhar a respiração, inspira e expira, sentindo a nossa musculatura sendo solta, sendo relaxada. E o último aqui é a questão também da respiração, que é o quê? Nós vamos colocar o dedo indicador, busque pontos tensos em todo o nosso corpo, para que sejam trabalhados. Ao detectar os locais tensos, contrai cada região individualmente, mantendo o músculo contraído por alguns minutos e relaxando vagarosamente. Então nós vamos buscar ponto tenso no nosso corpo. Então através do dedo indicador, nós vamos passando pela musculatura, vamos sentindo qual que é a musculatura mais tensa. Opa, é esse músculo aqui que estou sentindo tenso. Então eu dou certos estímulos, aí eles relaxam, estimulam, relaxam. Então nós vamos pensar no músculo, vamos trabalhar a respiração através desse trabalho, dessa dinâmica, nós vamos chegar a um relaxamento. E através desse relaxamento, vai melhorar toda a situação em volta. Então, continuando então aqui, o procedimento deve ser repetido em todo o local tenso até que o corpo esteja relaxado e a respiração leve. Então, a respiração vai ter sempre aliado ao relaxamento. Então, vou repetir esses movimentos em todo o meu corpo, né? Então da cabeça aos pés.
sinto a musculatura mais tensa e penso naquela musculatura, tento dou uns estímulos pequenos de contração na musculatura, aí eu alivio. Estímulo, alívio, daí até trabalhando na respiração, focando nos movimentos respiratórios, deixando pensamentos do dia, até chegarmos num bom resultado que é a prática do relaxamento. Então, após esse exercício, vamos permanecer por alguns minutos com os olhos fechados e vamos nos levantar vagarosamente. Então, vamos fazer esse exercício, trabalhar essa dinâmica do exercício do relaxamento em casa tranquilamente. Após isso, vamos permanecer deitado, então sempre com o olho fechado, então fechamos os nossos olhos. Podemos ter uma música também para ambientar, para ficar melhor, para nos levar a esse relaxamento. Então também nós podemos estar utilizando músicas. Então essas músicas podem ser músicas que envolvem natureza, músicas que envolvem barulho de chuva, então todos esses movimentos, barulho de pássaros cantando, então tudo isso aí vai nos remeter a um melhor relaxamento. Então se o seu espaço também é fora do ambiente urbano, melhor ainda, você vai ter mais contato com a natureza, então a prática do relaxamento vai ser melhor ainda. Então pessoal que está fora do meio urbano, que tem mais disponibilidade de espaço natural, fica mais prático ainda. Então aqui eu deixo para vocês algumas reportagens e vídeos que nos remetem, que nos levam a melhorar a prática do relaxamento. Então aqui tem sons, aqui nesse segundo vídeo tem sons que você pode estar utilizando esses sons para fazer a prática da atividade que eu deixei ali para vocês, que é o relaxamento. Então aqui também, nessa primeira aqui é uma reportagem da TV que trabalhou técnicas de relaxamento, então são mais técnicas que podem estar sendo feitas por você, pelos seus familiares, então já chama lá, pode chamar seu pai, sua mãe, seus familiares, seus irmãos, pode chamar eles para estar realizando essas atividades com vocês, então sempre no ambiente doméstico, dentro de casa, como a gente não pode sair, né? Então essas atividades podem estar sendo realizadas em casa também, então que vamos atingir objetivos muito bons com a prática do relaxamento. E a última aqui também são passos que vão nos ensinar a relaxar. Então é o passo a passo do relaxamento. Então aqui eu me despeço, pessoal, para fecharmos a aula, lembrando que não esquece, acessa o Classroom, responde a sua chamada. Então essa chamada, essa presença é super importante, é necessária para confirmar que vocês realmente estão assistindo. Então acessa lá, responde a chamada, realiza as atividades. Surgiu dúvidas? Entre em contato com o seu professor, utiliza os canais que temos para interação, que fica bem fácil a assimilação do conteúdo. Então, surgiu dúvida, pergunta lá, o professor responde vocês vão estar interagindo. Então, agradeço a companhia de vocês na aula de hoje. Aula que vem, continuaremos trabalhando temas relacionados à ginástica. Um grande abraço a todos, tchau, tchau!